Salve pessoal, Pedro aqui. Bom, nesse vídeo eu vou estar trazendo uma peça bem exótica, uma peça assim que não tem muito vídeo sobre, não tem muitas peças no Brasil em geral, até onde eu achei nas minhas pesquisas. Ela fez muito sucesso em 2017 e até 2021 ainda recebia atualizações. A placa que eu estou falando, o chipset que eu estou falando é o X299. É o sucessor do X99. Lançou lá por meados de 2017. É uma placa-mãe muito completa, apesar de ser relativamente antiga, né? Tem quase 10 anos de idade. Também ela é uma placa que aceita processadores de até 18 núcleos. No meu caso aqui, sendo um de 8, um i7-7820X. Ela tem 8 slots de memória RAM, tem 3 slots NVMe, todos funcionando certinho no PCI Express. E além do NVMe que tem o PCI Express, tem os próprios X16 PCI Express. Se eu não me engano, são 3. Tirando isso, o que eu digo é que o processador ele tem poucas linhas PCI Express. Então você não pode usar tudo isso ao mesmo tempo, ou não pode ficar usando demais disso. Além disso, o processador, apesar dele ser muito bom para overclock e ter um IPC bem melhor que o da geração anterior, ele esquenta muito. E tem um detalhe, esse detalhe eu vou explicar durante o vídeo, que eu vou até tentar resolver no futuro, senão eu vou comprar outra. Bora testar, quanto mais processador, mais dá pra testar. Nesse vídeo vocês vão ver sobre isso, tá? Então fica por aí, tchau! Opa, Pedro da edição aqui. Então, antes de começar essa parte do vídeo, eu tenho que dar um adendo. Começou um cachorro latir, esse é o meu cachorro, o Max. Ele meio que gosta de, do nada, qualquer movimento que tem na rua começar a latir. Então vai começar uma latida ali no meio do vídeo, não vai atrapalhar, mas vai ser meio chato. Eu vou tentar cortar o máximo que eu puder, mas se eu tô avisando que é porque eu não consegui. E sobre a temperatura ser volátil, ela é volátil. Só que dependendo do cooler, ela não muda a temperatura. É isso que eu quis dizer. Ela é volátil e é fixa. Ela é volátil porque quando aumenta muito o clock, ela sobe de uma vez. E ela é fixa porque independente do cooler, ela vai ser a mesma. Fique aí com o vídeo, viu? Pronto, com o HW Monitor também aberto aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui certinho a temperatura que esse processador chega. Aqui ó, como vocês podem ver, aqui tá certinho o consumo dele, que a placa mede certinho o consumo dele. Mede também aqui a temperatura certinho, sem problema nenhum. Vamos ver os primeiros pontos e ficar de olho na temperatura. 4.400 pontos. Batendo seus 66 graus, seus 120 watts de TDP. 70. 70 graus. Foi a maior temperatura que bateu. Aqui. Essa temperatura ela é muito volátil. Por que ela é volátil? Você não precisa aumentar muito o clock dela para poder fazer ela bater uma temperatura alta. Por quê? Mesmo ela chegando aqui a 130 watts de TDP, de dissipação de calor, se você coloca um cooler básico ou não, vai dar sempre a mesma temperatura. Por que isso? Bom, nessa geração específica, 7000, a primeira geração do X299, a Intel, no lugar do IHS, tem o IHS processador, o DAI, tem o IHS, DAI e o restante da PCB do processador. Dentro dessa, geralmente das placas-mães, dos processadores Extreme Edition da Intel, é soldado. Ou seja, é direto ali, o IHS é soldado no DAI do processador. Por algum motivo, a Intel achou uma boa ideia, nessa geração em específico dos Intel Extremes, colocar justamente uma pasta térmica no lugar do soldado. Isso foi um problema muito grande na época quando lançou. O próprio Adrenaline mesmo fez uma reclamação, um vídeo falando que ele é o i7 é 7900X que eles estavam testando, se eu não me engano. 7900 é o i9. Ele tava, nessa época, eles estavam percebendo que mesmo o processador estando muito quente, o dissipador dele estava muito frio, comparado ao processador. Coisa tipo, o processador tá 100 graus, o dissipador tá 70, 60 graus. Uma coisa muito absurda mesmo. Eu testei um cooler que eu tinha aqui do Mercado Livre bem simples, não deu certo. Eu testei um cooler aqui que eu comprei novo, da Rise Mode também, que eu acho que eu vou colocar no vídeo.
não deu certo também, custa uma vez a temperatura diminuiu 5 graus. E um water cooler que ficou até pior. Ficou muito pior. Nesse caso aqui eu vou mostrar pra vocês os casos. Vou fazer os testes, mostrar os FPS e mostrar o tanto que a temperatura sobe com você aumentando só um pouquinho o clock. Eu vou fazer o overclock extremo que eu consegui fazer aqui, de 4.8 GHz. E um overclock estável que eu achei que não precisa aumentar muito a tensão e aumenta um pouco o desempenho, de 4.2. Primeiro vai ser o estoque, depois o 4.8 e depois o 4.2 para poder fazer a comparação entre os três. Sempre eu vou colocar o CPU-Z e o HW Monitor, até porque o GPU-Z não precisa mostrar mais de uma vez. As pontuações no CPU-Z e a temperatura no HW Monitor, que fica mais simples de ver do que o HW Info. Então, bora lá pro vídeo. Galera, que eu tava falando no vídeo sobre a questão do Adrenalina ter reclamado sobre uma questão específica do dissipador não tá quente o suficiente para poder estar dissipando. Um gráfico que o Tom Hardware fez na época do lançamento do i9 7900X, ele basicamente mostrou aqui o TCO, que seria a temperatura do processador, do die, e a temperatura do waterblock, né, e do heat spreader, que seria o dissipador tradicional. A temperatura do processador disparava e a temperatura tanto do dissipador, tanto do bloco, a bomba de água, não na dissipação de calor. Ficava nessa. O processador subia muito a temperatura e o dissipador não conseguia dissipar todo esse calor. O jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Minecraft. Ele tem um mod chamado NVIDIA, que usa certinho a placa de vídeo da NVIDIA, todos que têm uma tecnologia de Mesh Shader, se eu não me engano. Eu vou criar um mundo aqui, o nome do modpack é Fably Optimized, eu não sei falar o nome direito. Eu vou mostrar aqui pra vocês, criando mundos, tudo aqui com vocês, com 32 chunks de processamento, tá? Esse vai ser o padrão. Eu vou colocar aqui já o MSI Afterburner pra vocês poderem ver. Desde a criação, para vocês verem toda a temperatura do processador, que esse é o meu grande ponto desse vídeo. Bom, mundo gerado, ele tá carregando. Bora esperar o Minecraft, né, dar o tempo dele para ele carregar as chunks. E vocês podem ver. Bora já começar aqui as médias. Enquanto o Minecraft é meio inconsistente, os FPS, porque ele tá gerando e tudo mais. Quando ficar tudo gerado, vocês vão ver uma consistência melhor na geração de mundo. Olha, como vocês podem ver, o i7 já tá quase em 100% de uso. A placa de vídeo tá dormindo ainda, 37%. Já ela aumenta a temperatura e o uso. O i7, por outro lado, já tá 100% batendo seus 78 graus. Eu vi eles batendo 78 graus. Como vocês podem ver num jogo como Minecraft. Um jogo simples. Que mesmo que consuma do processador, não era pra estar dando essa temperatura toda. Ainda mais com o cooler que eu tenho aqui. Um cooler que aguenta 220 watts de TDP. Ele não tava chegando a 150, até onde eu vi aqui. Imagina quando eu fizer o overclock. Como vocês podem ver, fica aqui na média de 200 FPS, 205. Que é a média que o Riva Turner deu pra gente. Ele também tá ali batendo seus 100%, basicamente. Toda hora quando tá gerando os chunks, tá batendo seus 100%. A maior temperatura que eu vi bater foi 78 graus. E essa temperatura é bem alta. Muito alta, ainda mais o processador que tá em estoque. Que não consome tanto assim ao ponto de precisar dessa temperatura. Porque 130 watts de TDP não é muita coisa para esses processadores Extreme da Intel. Se eu não me engano, os i7 6900X eles não chegam nessa temperatura toda, usando esse mesmo tanto de potência, dissipando esse mesmo tanto de potência. E eu fico de cara em relação a isso, porque realmente foi um erro da Intel ter colocado esse IHS só com uma pasta térmica e ainda uma pasta térmica de baixa qualidade. É uma reclamação assim surreal, porque imagina você pagar $1000 num processador e você simplesmente comprar um negócio que não funciona direito, que chega na temperatura alta. Você compra um processador para fazer overclock para um entusiasta que um padrão faria, e você simplesmente perde performance porque a fabricante do seu processador decidiu cortar custo.
Agora bora pro teste de 4.8 GHz. Tá, galerinha, agora é a vez do grilo, tá bom? Os animais estão fazendo a festa aqui em casa. Desculpa aí mais uma vez. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui na BIOS. Como vocês estão vendo aqui, ó, 3600, que é a frequência base do processador, 2400, que é a da memória, do cache. Que nesse caso aqui, o cache não é o ring, tá bom? Desses processadores, o cache é uma tecnologia chamada mesh. Ela não é mais o anel. Ao invés de ser um anel que faz em volta dos núcleos, ele é todos interligados ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui o overclock. CPU configuration, all core. Vamos meter o louco, 48. Ali, ó. 4800 MHz. O mesh, que eu também brinquei um pouco para entender até onde chega, sem extrapolar muito. 32 no multiplicador. Aqui agora nós vamos em FIVR, que é as voltagens. Aqui no VCore do processador, por incrível que pareça, ele não precisa de muita tensão. Ele tá ali em 1.25 volts e mesmo assim ele segura. No mesh eu vou colocar 1.25. 1.25, que nem o processador, tá? Os dois vão ficar nessa configuração. Como vocês podem ver aqui, ó, de 2.400 foi para 3.200, de 3.600 foi para 4.800. Então, bora lá dar o boot e volto com vocês no computador. Tá, de volta aqui no computador, o processador é 4.8 GHz, tá bom? Tudo do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, o ring, que é o famoso mesh desses processadores, tá? A 3.2 GHz, que é um overclock muito bom, tá? São uns 800 MHz de overclock. Vamos ver a pontuação que tá aqui agora e a temperatura. Aqui, como vocês podem ver, package e core. Bora dar um clear aqui e bora botar um bench. Ó, teve um aumento bom, só que em compensação, olha a temperatura que tá batendo, galera. 110 graus, que é o throttle, é o thermal throttle. Ele não aumenta mais que isso, ele diminui o clock. Mesmo não aparecendo aqui que tá diminuindo o clock, ele diminui. Vocês perceberam que bateu 5.200 e logo em seguida ele caiu para 4.800 quando bateu 110 graus? É exatamente isso. Ele não tá aguentando ficar nessa temperatura e acaba caindo o clock, mesmo se a placa-mãe não for lá e vai mostrar. Esse é o problema, tão grande problema. Vocês perceberam que mesmo em estoque tava batendo 78 graus, quase 80? Não faz sentido estar essa temperatura toda. Eu até entendo. Nesse caso aqui do 4.8 GHz está batendo 110 graus. Ainda a temperatura muito alta para estar batendo. Só que 230 watts não era para estar chegando nessa temperatura. Sim, é muita coisa 230 watts no processador. É muita coisa. Só que é um erro de design. Ele simplesmente não consegue dissipar. Você pode colocar uma intercooler de 360mm aqui, ele não vai dissipar certo o processador. Ele sempre vai dar throttle, independente do que você faça. Então, uma grande reclamação que o pessoal tinha antigamente era justamente isso, que ele conseguia chegar em clocks absurdos, só se você fizesse o famoso delete. Botar metal líquido, trocar uma pasta térmica para uma pasta térmica melhor. E esse que é o grande problema. Você compra uma coisa pensando que ela vai funcionar daquele jeito que você quer e depois você tem que fazer uma modificação nela para ela funcionar. É um erro de design surreal. Foi muita crítica que a Intel recebeu na época, muita mesmo. Com todos os 7000. Essa placa-mãe aqui, esse chipset, ele não parou no 7000. Ele foi no 9000 e 10000. Ele meio que chegou na 10ª geração da Intel. Com o mesmo núcleos, que no 7000 era de 4 núcleos até 18. Nos 9000 é de 8 até 18 e nos 10.000 eu acho que não tem de 8. Eu não cheguei a ver isso, que os 10.000 é muito, muito caro, muito obscuro, eu não cheguei a pesquisar direito. Os que realmente são, que vale a pena para comprar, se você for louco que nem eu, é o 7.000.
E mesmo assim eu ainda recomendo juntar um dinheiro a mais para poder comprar o 9000. Porque esse aqui eu paguei R$ 250 nesse processador, no CSS BY. O 9000, o 9800X, ele tá pros seus R$ 550 pelo CSS BY. Se eu soubesse que fosse desse jeito, eu teria juntado dinheiro a mais para poder comprar um 9800. Mas o que vale é a resenha. Então, bora seguir pro teste. Como vocês podem ver, no mesmo Minecraft, do mesmo jeito, naquele mod Optimized, na mesma versão. A gente vai criar aqui um novo mundo no criativo, padrão. Vocês já podem ver aqui que no menu, carregando, já está nos seus 100 graus. Para vocês terem uma noção da brincadeira. Bora dar aquela testada, deixa o mundo carregar para poder começar as médias. Crash! Muito bom! Tá, galera, como vocês podem ver, eu consegui resolver o crash. Era problema de tensão no processador, provavelmente, e no cache ao mesmo tempo. Eu tive que aumentar 25 milivolts para poder funcionar de boa. Como vocês podem ver ali, a temperatura do processador bem saudável, graças a Deus. Ela tá do mesmo jeito que tava no CPU-Z, nos seus 100 graus, 110 graus de vez em quando. Só que somente quando você tá gerando chunks. Se eu ficar parado aqui voando, só esperando os chunks carregar, depois que ele terminar de carregar, ele vai começar a consumir menos. Bora provar essa teoria. Esses chunks demoram pra carregar, são muitos chunks pra carregar. Foi? Foi. Caiu pra 160 watts. Subiu de novo. Enfim, vai ficar nessa variação aí. Como vocês podem ver, o FPS tá o mesmo. Tá o mesmo. Eu vou marcar e botar no vídeo pra vocês o FPS que tava, o maior FPS que atingiu naquela nossa teste com ele em estoque. Porque é o mesmo FPS, 400. Era o tanto que tava. A média aumentou, sim. Então acho que deve estar mais estável. Só que o FPS em geral mesmo, o que bota ali, tá o mesmo tanto. Tanto que se você tentar colocar lado a lado, eu acredito que tenha sido até margem de erro. Enfim, como vocês podem ver, ficou mais ou menos nisso, do overclock do estoque pro overclock que eu considero extremo. Que esse foi o máximo que eu consegui chegar sem aumentar absurdamente a voltagem. Que saiu de 1.11, 1.175 para 1.275, 100 mV. E eu achei um momento bem de boa, bem tranquilo, comparado com outros processadores que precisam de muita tensão, injetar muita tensão para poder aumentar o clock. Eu achei esse um ponto muito positivo. Não precisa de muita tensão para poder aumentar o clock desse processador em específico. É uma tensão bem razoável. A mesma coisa do mesh. Eu já testei outras vezes o mesh em estoque e overclockado. Não muda a temperatura. É a mesma coisa. Ela não muda quase nada e a performance também não muda quase nada. Eu coloco só porque pode ajudar. Como não é mais nem fede nem cheira, eu boto. Agora bora fazer pro overclock tranquilo, que é um undervoltage com um aumento de clock. E eu vou mostrar pra vocês agora. Como vocês podem ver aqui na BIOS, eu já alterei aqui para 42, o multiplicador de 42. O mesh eu vou deixar a mesmo multiplicador, não vou alterar. Aqui no FIVR eu vou diminuir de 1.275 para 1.1. Esse foi o overclock que eu consegui, a voltagem desse overclock que eu consegui deixar, que ficou estável e que não aumentou muito. Eu vou colocar aí pra vocês, em estoque bateu 1.175, o máximo, enquanto estava sendo estressado. Então eu acredito que isso aqui realmente seja um undervoltage. Então tá baixando a tensão e aumentando o clock. Na teoria era para isso aumentar
o desempenho e diminuir a temperatura. Então, vamos ver se isso realmente se concretiza. Aqui, como vocês podem ver, alteramos aqui o multiplicador para 42, agora tá 4.2 GHz. A mesma aqui e o mesh continua a mesma coisa, o Ancore. Ancore não, errei, é o mesh, não, Ancore é outra coisa. A 1.1 volt, a tensão de 1.1. Como vocês podem ver, a temperatura tá bem tranquila, o TDP tá alto para quem tá em idle. Mas bora fazer o teste aqui. Vocês, mesmo colocando uma voltagem menor do que quando tava no estoque, ele continuou dando uma temperatura bem alta. Ele deu 170 watts de TDP. E ficou na mesma questão, bateu quase 90 graus. Muito provavelmente quando eu entrar no Minecraft, ele vai ficar com a temperatura maior que essa. E não vai mudar o FPS, não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Então vamos lá para poder mostrar para vocês a prova real. Como vocês podem ver, a gente está aqui no mesmo modpack, na mesma versão. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com os outros dois testes. Recriar um mundo do zero, esperar ver como é que ele fica durante o carregamento das chunks e depois ver como que fica quando estabiliza. Pronto, ele tá carregando as chunks. Vamos esperar ver quantos graus vai bater e quantos watts de TDP vai ser dissipado. Ficou ali nos seus 87, 85 graus, 83. Ficou dentro do esperado, né? Ficou dentro ali do CPU-Z. Dá uma olhada aqui, ó. Bateu já seus 90 graus. Só de dar uma mexidinha aqui na câmera já bateu seus 90 graus. Agora aqui parado, sem fazer muita coisa, ele realmente não sobe muita temperatura. Ele vai ficar bem estável. Isso é um ponto positivo. Padrão, todo processador Fire acontece isso. Mas agora, se a gente se mexer, como também qualquer outro processador, ele vai começar a ter que carregar mais coisas, mais chunks. E isso vai aumentar a temperatura. Bora começar aqui a média. A média parada, que foi o mais justo possível, como a gente fez na outra vez. A mesma média, 400 FPS. Agora tá até batendo mais. Tá batendo mais. Agora sim o overclock fez sentido. Deu ali seus 400, 500 FPS e não deu throttle. Tá bem longe dos seus 110 graus. A gente aqui andando, vai começar a cair FPS, bem normal. E, como eu disse, na teoria era para ele diminuir a temperatura e aumentar a performance. Ele aumentou a performance, mas aumentou a temperatura junto. Ficou nesse meio termo aí, meio esquisito, mas ficou. Então, bora lá pro meu veredito. Vamos lá. O que eu acho desse kit? A X299 Taishi com o i7 7820X. Bom, eu tô usando ele já tem uns 2 meses. Que eu tô com ele aqui em casa e eu utilizando ele praticamente todos os dias. Pra jogar, principalmente pra jogar. Não faço muita coisa de trabalho. Ele tá me adequando muito bem. Ele empurra a 2060 pro máximo dela. Ele não dá nenhum tipo de bottleneck, nenhum tipo de gargalo. A única questão é essa da temperatura. A temperatura dele é surreal mesmo. Ele bate umas temperaturas muito nada a ver. Não é condizente com o TDP que ele tá dissipando. Esse é o meu único a coisa a reclamar, que é o ponto inteiro do vídeo. Em relação às outras coisas da placa-mãe, por exemplo, portas SATAs, portas NVMe, M2 no caso, NVMe, portas PCI Express, todas o I/O, né, a parte de trás da placa-mãe, são muito boas, tanto que ele tem Bluetooth e Wi-Fi, e não é Wi-Fi mais simples, eu acho que é Wi-Fi 6, se eu não me engano, e é muito bom, me atende muito bem. Não tenho nada a reclamar em relação a isso. Minha única reclamação realmente é a temperatura. Foi um erro da Intel, querendo ou não.
A Intel na época tava naquele desespero de tentar superar os Ryzen, que acabou de lançar o Ryzen 7 com 8 núcleos e 16 threads, o Ryzen 7 1800X. Nessa briga da Intel, ela tentando se provar que era melhor, ela ficou lançando vários processadores um em seguida do outro, porque lançou o 6950X, um ano depois lançou os i7 7000 e o i9 7000, os Skylake X. Nessa tentativa desesperada de tentar ir contra os Ryzen, principalmente o Threadripper, a primeira geração dos Threadripper. Ficou nessa briga por um bom tempo, até que eles decidiram descontinuar a plataforma Extreme, porque não fazia mais sentido. A AMD estava lá com seu Threadripper e com seu Ryzen padrão, com seus 8 núcleos, sem cobrar muito, porque coisa que ainda dava cobrando seus 600, $1.000, a concorrente, a AMD estava cobrando seus $300, 400, até menos que isso. E entregando quase o mesmo desempenho, um pouco a menos, tipo uns 20%, 25% a menos. É muita coisa? É, mas pelo valor, não tem comparação. Teve uma hora que não fazia mais sentido a Intel ficar investindo numa plataforma que era considerada até na época defasada. Depois que lançou os Ryzen, foi uma revolução. Então, mesmo que seja uma placa boa, seja uma placa, um processador muito bom, já não faz mais sentido você querer comprar um desse. Eu comprei porque eu fiquei lá vendo os vídeos do 155DT, do Pera Computadores. Eu vi que tinha o pessoal brincando com o X99 verídica. E eu falei, não, eu vou meter o louco, eu vou pegar uma X299. E aqui cá estamos nós, fazendo o teste. Ela é uma placa muito boa. Nesse computador eu uso dois pentes de 8 GB DDR4, que é o padrão. O i7, um SSD de 256 GB NVMe A2060, 3 HD de 1TB em RAID 0 e um HD de 500 GB para poder armazenar coisas importantes. Eu não tenho nada a reclamar disso, nada. São uma combinação de peças muito boas. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. Eu não me arrependo de ter comprado. E eu não estou recomendando você comprar. Você, cara espectador, não estou recomendando. Não compre. Só se você for maluco. Eu paguei mais do que eu devia nessas placas. E vocês aí que acham que vocês precisam de uma dessa, pensem 2 vezes antes de comprar, tá? Ela vale a pena? Vale, mas se você tiver realmente só ali na superfície, você não tá no PCismo, completamente mergulhado no PCismo, compra outra placa. Eu recomendo, compra um AM4, algum Ryzen, um i5 não, alguma 10ª geração da Intel, que já vai ser muito boa. Já vai atender bastante você e não precisa você meter o louco e nem mentir. Mas, tirando isso, eu gosto. Tô gostando bastante. É uma placa assim que eu não me arrependo de ter comprado. É muito boa e satisfatória de ter. É muito legal ficar brincando com ela. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Obrigado por ter visto até aqui, ter prestado atenção na minha opinião, percebido meus testes. E é isso. Essa é a primeira vez que eu mostro meu rosto. Não sei se vai ser a última, mas obrigado por assistir até aqui. Falou!